Olá, nesse vídeo nós vamos fazer o seguinte exercício. Considere a função f de x igual a 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 12x mais 1. O exercício nos pede para encontrarmos os valores de máximo e mínimo da função f no intervalo que vai de menos 3 até 2 e os pontos de máximo e mínimo dessa função neste mesmo intervalo. Então, note que essa função f, é um polinômio, portanto, uma função diferenciável em qualquer ponto e, portanto, uma função contínua em qualquer ponto. Em particular, ela é contínua no intervalo que vai de menos 3 até 2, logo, ela atinge um valor máximo e atinge um valor mínimo. Como essa função é diferenciável em todos os pontos, a gente sabe que o valor máximo e o valor mínimo dessa função f é atingido em algum ponto crítico, em algum ponto onde a derivada é igual a zero, ou nos extremos do intervalo onde a gente está trabalhando, no intervalo que vai de menos 3 até 2. Portanto, o primeiro passo é calcular os pontos críticos, encontrar os pontos críticos da função f, os pontos onde a derivada se anula. Então, vamos calcular a derivada dessa função. A derivada dessa função é 6x ao quadrado mais 6x menos 12. Ok? Então, a gente iguala isso a zero. É claro que a gente pode dividir essa expressão, essa igualdade, por 6, e aí a gente fica com uma expressão mais simples, x ao quadrado mais 6 menos 2 igual a zero. Então, nós temos que encontrar as raízes desse polinômio quadrático. As raízes desse polinômio são os pontos críticos da função f. As soluções dessa equação são dadas pela fórmula de Bhaskara, que é menos b, que vai dar menos 1, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 1, menos 4a, que é 1, c, que é menos 2, dividido por 2a, e isso dá menos 1, mais ou menos 3, dividido por 2. As raízes são, portanto, menos 1 mais 3 dividido por 2, que dá 1. Menos 1, menos 3, que dá menos 4 dividido por 2, que dá menos 2. Portanto, os pontos críticos de f são o conjunto dos pontos críticos de f são menos 2 e 1. Esses são os pontos críticos de f. Note que eu só estou interessado em pontos críticos no meu intervalo, onde eu estou calculando o valor máximo e o valor mínimo. Então, eu estou interessado só nos pontos críticos que estão entre menos 3 e 2. Ambos esses pontos críticos, menos 2 e 1, pertencem ao meu intervalo de interesse, ok? Então, aqui a gente tem 2 e menos 3. Então, a gente tem que 1 está por aqui, digamos, e menos 2 está por aqui. Não estou fazendo o desenho na escala, só para te dar uma ideia como eles estão posicionados. Qual é o próximo passo? O próximo passo é calcular o valor da função f nos pontos críticos dentro do nosso intervalo de interesse e nos extremos do nosso intervalo de interesse. Então, nós vamos calcular f nos pontos menos 2 e 1, que são os pontos críticos. Esses dois são os pontos críticos.
E nos extremos do intervalo, os extremos são menos 3 e 2. Esses aqui são os extremos. Não é o caso aqui, essa função f é diferenciável em qualquer ponto do intervalo que vai de menos 3 até 2, mas se a função f não fosse diferenciável em algum ponto deste intervalo, nós teríamos que calcular a função f nesses pontos também, onde a função não é diferenciável, ok? Mas aqui a gente só tem pontos onde a derivada se anula, os pontos críticos menos 2 e 1, e os pontos extremos do intervalo em que a gente está calculando o máximo e o mínimo da nossa função. E vamos calcular f nesses pontos, portanto, f de menos 2 é igual a 2 vezes menos 8, mais 3 vezes 4, menos 12 vezes menos 2, mais 1. Bem, eu não vou fazer essa conta, mas isso dá 21. F de 1 dá menos 6. F de 2 também fácil de calcular, isso dá 5. E finalmente, f de menos 3 dá 10. Então, nós temos 4 valores aqui. Menos 6, 10, 5 e 21. Então, qual é o valor máximo da função f no intervalo de menos 3 até 2? É o maior entre esses 4 valores aqui. Portanto, 21 é o valor máximo. Esse é o valor máximo da função. E qual é o valor mínimo? O valor mínimo é o menor entre esses 4 números. Claramente é menos 6. É um único número negativo aqui, de fato, né? Portanto, certamente é o valor mínimo da função neste intervalo. Ok? Então, isto resolve a primeira parte do exercício. A segunda parte do exercício pergunta quais são os pontos de máximo e mínimo. Ou seja, o exercício nos pergunta para que valores, para que pontos no intervalo que vai de menos 3 até 2 se atinge o valor máximo. Então, quem são os pontos de máximo? Pode haver mais que um, tá certo? Pode ser um, pode ser mais que um, ok? Quem são os pontos de máximo, portanto? Os pontos de máximo são os pontos onde o valor máximo é atingido. Entre esses pontos que nós selecionamos aqui, quais deles atinge o valor máximo? Bem, apenas menos 2, certo? 21 é o valor máximo, ele só é atingido em menos 2. Então, o único ponto de máximo é menos 2. E quem são os pontos de mínimo? Bem, o valor mínimo da função é menos 6 e o único valor entre esses 4 onde o mínimo é atingido é em 1. Então, este é o valor, o único ponto de mínimo da função f nesse intervalo de menos 3 até 2. Ok? Então, isso responde à segunda parte do exercício. Bem, o exercício não nos pede isso, mas eu vou fazer um esboço do gráfico da função f. Um esboço bem rudimentar, sem me preocupar com a concavidade da função e todos esses detalhes. Ok? Sem fazer o teste da segunda derivada, apenas considerando os pontos de máximo
e mínimo. Então, eu tenho aqui menos 3 e 2. Esse é o intervalo em que eu estou interessado. Em 2, o valor é 5. Ok? Eu não vou fazer na escala correta. Então, deixa eu colocar aqui. Vou colocar 5 aqui. A escala no eixo Y é diferente da escala no eixo X, ok? Em menos 3, o valor é 10, é o dobro aqui. Então, esse ponto pertence ao gráfico e esse ponto aqui também pertence ao gráfico. E agora nós temos os pontos críticos, onde a derivada é 0. Então, f de menos 2 é 21. Então, é enorme, eu não sei, deve estar aqui em cima, certo? É 21. E f calculado no outro ponto crítico, que é 1, é menos 6. Então, nesse ponto aqui, o valor da função é menos 6, deve ser alguma coisa por aqui. Então, esses pontos aqui, esses 4 pontos, este ponto aqui e este aqui, pertencem ao gráfico da função f. Então, agora eu vou ligar esses pontos para ter uma ideia de como o gráfico se parece. O gráfico se parece com algo assim. A derivada é positiva aqui, a função é crescente. Nesse ponto crítico, a derivada muda de sinal, fica negativa, então a função fica decrescente. E ela vai diminuindo até chegar nesse ponto aqui, no 1, que é o ponto de mínimo, e depois a derivada fica positiva, portanto a função fica crescente, que é um ponto crítico, a derivada é 0, e ela fica crescente de novo, aqui nesse intervalo que vai de 1 até 2, ela fica crescente, até atingir esse ponto aqui. Então, nesse gráfico fica claro que o ponto de máximo é menos 2, porque aqui a função atinge o valor máximo, onde o gráfico fica o mais alto possível. A altura máxima do gráfico é 21 e a altura mínima é menos 6, e essa altura mínima é atingida em x igual a 1. Ok? É isso aí.